A Job é uma empresa de recursos humanos que trabalha com recrutamento e seleção de profissionais e terceirização de serviços. Colocação ou recolocação no mercado de trabalho, cadastre seu currículo gratuitamente no site www.rhjob.com.br ou compareça na empresa. Você, empresário que precisar contratar um colaborador em caráter temporário ou terceirizar uma atividade da sua empresa, faça um contato conosco através do telefone 3028-8975. Job, única empresa genuinamente pontagrossense no seu segmento. Um público apenas razoável acompanhou o fechamento do Queima Operário na primeira fase do estadual da Série Ouro. O que se viu na primeira etapa foi um time aplicado na marcação e com muita objetividade nos ataques. O Queima sufocou, encurralou o Moarama em seu campo de defesa e com isso os gols foram surgindo ao natural. O primeiro deles veio aos 5 minutos, na cobrança de pênalti de Edson Cabeça. Aos 10, Cumano roubou a bola na intermediária, avançou e tocou na saída do goleiro, 2-0. 2 minutos depois, outra bola roubada e agora quem aproveitou foi Tato. Queima irresistível, 3-0. O primeiro tempo ficou nisso. Veio a segunda etapa e o time de Ponta Grossa recuou sua defesa. Aos poucos, o Moarama foi gostando do jogo. Aos 7 minutos, o chute do goleiro encontrou Schneider dentro da área. A bola morreu lentamente no gol de Rafinha. 4 minutos depois, os visitantes chegaram ao segundo gol. O chute quase sem ângulo de Fusca pegou o goleiro pontagrossense desprevenido. O Queima ainda estava na frente. O Moarama continuava melhor e Rafinha fazia boas defesas, segurando a vantagem dos pontagrossenses. Porém, aos 17 minutos, Rafinha falhou e quem aproveitou foi Pedro, que fechou a partida em 3-3. Acho que foi a pergunta que todos fizeram, até nós fomos muito abaixo do que é o esperado, o que foi esperado, porque a gente vem fazendo a primeira fase, foram 12 jogos, foram 11 jogos que a gente atento do começo ao fim. Hoje deixamos a desejar, foi uma marcação muito falha no segundo tempo, todos nós, onde sabíamos das possibilidades que era, fomos alertados pela comissão o que seria de ofensivo do adversário, onde sofremos isso. Mas graças a Deus nosso objetivo foi conquistado, que era a terceira posição, para se Deus quiser lá na frente a gente decidir os playoffs dentro de casa, só que a gente precisa estar bem atento, principalmente no que a gente errou, porque a segunda fase vai ser jogos desse nível para mais. É justamente essa questão que eu ia comentar com você, sinal de alerta, né? Uma grande lição essa partida aqui, um time que não pode cometer as falhas ou até mesmo ter a postura defensiva que teve nessa segunda etapa, um negócio que pode complicar para a próxima fase, né? Com certeza, a gente já é alertado até pela nossa comissão técnica, que mesmo a gente vencendo alguns jogos fora de casa, ou os jogos que a gente venceu dentro de casa, a gente sempre tem erros. Mas a gente tem que suprir esses erros com as nossas qualidades. Hoje as nossas qualidades deixam um pouco a desejar, onde falhamos muito e aí os erros aparecem mais. Mas é isso, tem que trabalhar muito para que não venha a acontecer numa partida decisiva. De qualquer forma, Edson, um término de primeira fase muito positivo, até apagando completamente o início do campeonato, onde o Queima teve alguns tropeços, né? O time termina bem essa primeira etapa, mas vai com fôlego positivo para a próxima fase. Com certeza, ainda mais porque foi uma mudança quase geral, foram 50% do grupo que mudou, o grupo de qualidade e quantidade continua excelente, como era o do ano passado, só que era até óbvio que não se encaixasse logo no começo. E graças a Deus a gente teve uma crescente, no meu modo de ver, na parte certa da tabela, do campeonato. A gente cresceu e foi até hoje, até o segundo tempo, que eu também digo que não foi de todo ruim. Tivemos algumas oportunidades de repente de matar o jogo. Só que também é outra equipe qualificada que a gente tem que pensar e trabalhar com afinco até o final do jogo para que não aconteça hoje. E que essa continuidade que a gente teve do meio do campeonato para frente, ela se estenda para a segunda fase. A gente começou muito bem, como você falou, erramos isoladamente, principalmente na marcação do goleiro linha, e tomamos os 3 gols. Não era o resultado que a gente esperava, porque a gente estava bem no jogo e abrimos uma vantagem consideravelmente boa, mas o objetivo foi alcançado, que era o terceiro lugar da competição, mas temos que evoluir, temos que melhorar, para não errar mais na segunda fase, que é agora que começa. Na verdade, talvez tenha sido aí até um pequeno beliscão que o time levou, porque sabe que vai enfrentar equipes qualificadas e não pode dar esse tipo de bobeira assim de uma etapa para outra, né? Eu acho que os 2 últimos jogos nossos foi um teste muito bom para a segunda fase, tanto contra o Marechal quanto o Moarama. Fomos muito bem nos 2, abrimos vantagem nos 2. Infelizmente hoje contra o Moarama deixamos empatar, mas vamos consertar para não acontecer isso. Você entende que a defesa que o Queima
praticou no primeiro tempo, teria sido o ponto forte. Talvez se ela tivesse sido mantida, o time tendo uma pegada forte, marcando o time do Moarama na sua quadra de defesa, seria uma forma, de repente, até de inibir um pouco esse avanço do Moarama? Eu acho que a gente manteve a mesma pegada, a mesma marcação. O problema foi falhas isoladas no goleiro linha. Quando eles botaram 5 contra 4 com o goleiro linha, a gente falhou em algumas bolas e tomamos o gol, pagamos por isso. Mas temos que acertar tanto a defesa como o nosso jogo, é sempre evoluindo, como a gente vem evoluindo na competição. Parece-me que o próximo adversário do Queima é o Foz do Iguaçu. Agora não dá para dar bobeira, né? Não, agora não podemos mais falhar. O que tinha que falhar já falhamos. Agora vamos manter a mesma pegada para conseguir o objetivo, que é a classificação para os playoffs. Vamos atrás agora na primeira fase dos dois maiores investimentos do campeonato estadual. A reformulação que está sendo feita aqui no Ponta Grossa é para a gente chegar nas finais da competição. Espero que a gente consiga. Agora é um outro campeonato totalmente diferente. Não é porque tu foi bem na primeira fase que tu vai bem na segunda. É um campeonato diferente, o campeonato paranaense, por isso que é emocionante. Márcio, no primeiro tempo a equipe bastante enfática na marcação, né, sob pressão, conseguindo roubar 2 bolas e fazer 2 gols. No segundo tempo isso acabou não se repetindo. Como é que você avalia essa situação? Se comportou bem na marcação, sim. O goleiro foi feliz nas 2 bolas que ele finalizou. Se a gente tivesse roubado e colocado lá, a nossa marcação ia ser perfeita. Eles foram muito felizes na estratégia, tem um grande treinador, por isso que também estão entre os 4 do estado. Márcio, agora é a segunda fase do campeonato, um novo campeonato começa, como você mesmo disse. O que o Queima precisa fazer, o que o Queima precisa acertar para melhorar ainda mais no campeonato? Precisa ter um pouquinho mais de concentração, que agora a competição fica bastante difícil você jogar fora de casa. As equipes vão marcar muito bem. Respeitar algumas situações que você joga fora de casa, você é bastante pressionado, então temos que ter muita tranquilidade nesse momento. Eu vi no finalzinho ali uma discussão tua com o Dilvo, coisa de jogo, falha de marcação dele, você acabou pegando um pouco no pé dele, foi isso que aconteceu? Nada demais? Eu sou pago para cobrar dos atletas, né? E mais uma situação de jogo, todo mundo quer vencer. É assim que se torna uma equipe vencedora. Foram 5 vitórias, uma em cima do Marechal, esse empate agora em cima do Moarama. Vocês enfrentaram o Guarapuava, enfrentaram o Cascavel. Coloca o Queima como um adversário a ser batido com mais atenção por esses adversários na sequência? Você tem o exemplo da Copa, muitos adversários aí são favoritos e estão perdendo. A gente vai com o azarão, não adianta querer cobrar do Queima uma superioridade em cima dessas grandes equipes. O que vai nos colocar nas finais é muito trabalho, muita concentração e sorte. Em relação a essa avaliação da primeira fase, Márcio, o que dá para pegar de ponto positivo e enfatizar isso para os jogadores, para uma animação, uma concentração maior na segunda fase, e o que você vai trabalhar para consertar? A confiança, acho que muitos ganharam confiança, e agora a partir desse momento funilou a competição, tem que estar muito concentrado no nível muito mais alto que esteve na primeira fase, porque é agora que a competição vai se resolver. No primeiro tempo, né, o Queima bastante superior, a gente pegava, vamos dizer, essa tábua de classificação antes e as 2 equipes bem equilibradas, 22 pontos, e o Queima se mostrou muito superior no primeiro tempo. No segundo tempo, um jogo mais igual, o Moarama acabou levando vantagem. Certo que no conjunto da obra mostrou mesmo o equilíbrio desse campeonato? Quando você joga com um jogador a mais, é óbvio que você vai ficar com uma posse de bola um pouco maior, né? A gente marcou, o goleiro foi feliz nas 2 finalizações, mas, como eu te falei, na segunda fase é um campeonato totalmente diferente. Vamos procurar aprimorar o que a gente tem de bom e o que tem de ruim melhorar para que não aconteça alguns erros. Evidência Turismo, mais de 15 anos de experiência no setor. Venda de passagens aéreas, locação de carros, reservas de hotéis no Brasil e no exterior, pacotes nacionais, internacionais e intercâmbios. Plantão 24 horas via celular. Evidência Turismo, Rua Augusto Ribas, 476. Telefones 3224-1028 e 9109-0134.